Boa noite, irmãos, tudo bem? Saúdo a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos novamente estudando a palavra do Senhor. Mais uma semana, mais um estudo bíblico. Que bênção! O texto que escolhemos para a nossa meditação desta noite se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Eu peço que o irmão abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos. Deus bendito, Deus maravilhoso, Pai eterno, derrama, ó Pai amado, tua graça sobre nós, tua bênção sobre a tua igreja, Senhor, no estudo da tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, feitas por palavras, por pensamentos ou por obras. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Santifica a nossa vida. Santifica a tua igreja, Senhor, e nos abençoa com a palavra do Senhor. E nos fortalece com a palavra do Senhor. É a nossa oração, Pai, agradecido. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre um tema que eu considero extremamente relevante, sobre a unidade da igreja. Unidade da igreja. Vivemos dias tão complicados. A pandemia tem trazido muitos problemas, muitos efeitos, muitas sequelas na sociedade em várias áreas. Com certeza, ainda estamos no meio dela e com o tempo ainda vamos avaliar as consequências desses 2 anos quase, né? Estamos caminhando para isso de pandemia. Irmãos, e quanto à igreja? Como está a igreja, passado já há mais de 1 ano em que a igreja está sem os trabalhos presenciais normais, sem as atividades? Como estão as famílias, com as crianças, com os filhos, com os adolescentes, sem o trabalho comunitário, sem a reunião social? Como está a igreja? Como está a igreja? É algo para nós orarmos por isso, pela vida espiritual da igreja, pela unidade da igreja. Vivemos também uma época muito complicada no sentido social, político, muita polarização, muitas posições, muitos extremos, tantas coisas. A sociedade está assim dividida. Mas a questão que me preocupa é a igreja. Jesus orou na sua oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orou pela unidade da igreja, ele intercedeu pelos seus filhos, pelos seus discípulos, para que nós fôssemos um e para que nesta unidade o seu nome fosse glorificado e o nome do Pai glorificado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, é uma carta muito importante, é uma carta que Paulo trata sobre o Evangelho, decretado por Deus antes da fundação do mundo para a salvação daqueles que lhe pertencem. É uma carta preciosa, profunda. Fala sobre a obra de Deus, o plano de Deus, o propósito eterno de Deus e sobre a igreja. A igreja é o objeto do amor de Deus, do plano de Deus. Então é uma carta que fala sobre a doutrina da igreja. E no capítulo 4 em particular, o apóstolo Paulo exorta aquela igreja em Éfeso, uma importante igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso era central ali na Ásia,
né? A igreja de Éfeso era, na verdade, o centro de operações missionárias de Paulo naquela região. Muitas igrejas foram plantadas ao redor de Éfeso por causa do ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, havia nessa igreja que Paulo amava muito, assim, uma base missionária para aquela região toda. Por isso a preocupação de Paulo na sua carta, porque essa igreja, que é uma referência, que era uma referência na época, na sua época, continuasse assim sendo exemplar, modelo, e que houvesse dentro da igreja houvesse unidade, né? Unidade entre os crentes. No capítulo 2, em particular, ele vai tratar de um tema muito importante, que era um problema naquela região, naquela igreja. A questão dos judeus crentes e dos gentios crentes, que estavam ali. Ou seja, era uma comunidade com esses dois grupos que precisavam aprender a conviver entre eles, e haver unidade entre eles. Crentes que vieram do judaísmo e crentes que vieram do mundo gentil, do paganismo. Em Cristo somos agora, como Paulo trata aqui nesta carta, um só povo, uma só família, uma só igreja, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só Deus e Pai. É o que ele trata aqui nesta porção, e eu quero trabalhar sobre a importância dessa exortação para nós também hoje. Chamada a igreja para a unidade, para preservar a unidade, para lutar pela unidade. Eu e você, todos nós, orarmos pela unidade espiritual da igreja. Não é questão institucional, denominacional, é muito mais do que isso, é o corpo de Cristo, a igreja do povo de Deus na terra, da qual nós fazemos parte. Precisa haver unidade espiritual. Então ele vai tratar aqui sobre isso nesses versículos, e nós vamos trabalhar sobre esse tema, né? Sobre a importância da unidade da igreja. Como desenvolver e preservar a unidade da igreja. Ele começa assim no versículo 1, dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E começa com uma exortação. Ele assim, é o testemunho dele. Ele está na prisão, ele está em cadeias por causa do evangelho. E esta carta foi escrita na prisão, da prisão. E ele chama a atenção da igreja, exorta, ele da prisão exorta. Vocês têm que se unir e lutar pela unidade da igreja. Ele mesmo estava na prisão por causa do evangelho de Cristo, por causa da palavra de Deus, por causa da pregação. E tem que chamar a atenção dos crentes para estarem unidos na mesma fé. Não é diferente hoje, porque às vezes nós nos distraímos com tantas questões e às vezes os homens criam problemas uns com os outros por qualquer coisa, criam dificuldades uns com os outros por qualquer questão e se dividem e se separam. Eu estou falando de crentes e irmãos muitas vezes, se separam, criam barreiras um com o outro, meu Deus do céu. Não, Paulo da prisão chama a atenção da igreja para a unidade, dizendo assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação, que todos nós fomos chamados, uma vocação comum em Cristo Jesus, devemos andar de uma forma coerente com o nosso chamado. Todos nós somos crentes em Cristo e devemos viver de acordo com esse chamado, com a nossa vocação em Cristo, com a nossa salvação em Cristo. Nós somos filhos de Deus em Cristo, somos um só povo de Deus, na mesma experiência cristã. E devemos viver de uma forma digna desse chamado, todos nós igualmente. É o que Paulo fala aqui. Em primeiro lugar, a unidade começa por viver uma vida digna do chamado. Ou seja, somos chamados para sermos cristãos, discípulos de Jesus, e devemos viver, levar a sério isso, nosso testemunho, nossa conduta, nosso comportamento como crente, viver de acordo com a nossa fé, com a nossa profissão de fé, com a nossa confissão de fé, diante do mundo, diante de todos, uma vida santa, uma vida digna do Evangelho, para o qual fomos chamados em Cristo Jesus,
pessoas transformadas, novas criaturas. Não somos mais presos ao mundo, como os gentios de Éfeso eram presos ao paganismo, aos cultos pagãos, a Diana dos Efésios e tantas divindades. Não, eles foram libertos dos ídolos e agora servem ao Senhor, assim como nós. Não devemos ter nenhum ídolo em nosso coração e não servir a ninguém mais a não ser Jesus Cristo em nossa vida. Por isso nós somos, a unidade começa com a unidade da fé. Nós temos uma fé comum em Cristo. É isso que nos faz uma igreja unida. A unidade espiritual é a fé comum. Não é apenas porque somos membros da mesma organização, da mesma denominação, da mesma igreja local. Isso não quer dizer que isso é o corpo de Cristo, que esta é a igreja. A unidade é mais do que isso, é espiritual. Nós professamos uma fé comum, uma esperança comum em Jesus. Isso que faz de nós crentes. Temos a mesma linguagem, o mesmo pensamento, falamos a mesma coisa. Isso faz diferença hoje em dia. Não basta você dizer, sou desta ou daquela igreja, não. Eu sou crente em Jesus, salvo em Jesus. É a vocação que nós temos, essa unidade que Paulo está falando aqui. Uma vida coerente com a nova vida, novidade de vida e com todas as bênçãos decorrentes dessa vocação. Nós somos chamados, nós somos justificados, nós somos batizados com o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos recebidos pelo Senhor, nós somos adotados pelo Senhor, o Espírito habita em nós, somos o santuário de Deus. Ou seja, é uma apropriação de todas as bênçãos espirituais que o crente recebe em Cristo. Nossa eleição, adoção, redenção em Jesus, a selagem do Espírito Santo, a vivificação, tudo isso que nós em Cristo recebemos. Que bênção, que bênção! Aí Paulo diz, andem de forma digna desse chamado, desta vocação cristã, a nossa vida na terra seja coerente com aquilo que aconteceu na nossa vida, algo tremendo mudou a nossa vida. Temos algo em comum, amado irmão. É por isso que Paulo fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Abra a sua Bíblia, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Como é interessante que Paulo também, na sua carta aos Filipenses, nesta porção da carta, ele convida, ele exorta aqueles irmãos a viver dignamente conforme o Evangelho e associando esse pensamento com a unidade da igreja. A unidade da igreja. Na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, por favor, capítulo 1 de Colossenses, na sua oração, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim, olha só, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A oração dele pelos colossenses é para que eles tivessem uma vida digna do Senhor, digna do Evangelho, digna da nossa vocação, uma vida que agrade a Deus, uma vida que agrade a Deus. Que desafio para nós, numa sociedade, num mundo, que as pessoas querem fazer só o que está no coração e ser feliz. Que o objetivo da existência é a realização pessoal e a felicidade pessoal. Ninguém está preocupado com a vontade de Deus, com a glória de Deus, com o querer do Senhor. Até os cristãos, às vezes, se perdem nas suas questões materiais. O crente verdadeiro, ele sente no seu coração, pelo Espírito, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja santificado o teu nome. O crente, de verdade, procura agradar ao Senhor.
viver na sua conduta, comportamento, casamento, testemunho pessoal, no trabalho, na faculdade, no estudo, na criação dos filhos, em tudo, o crente mesmo procura viver de uma forma digna pela fé que ele professa em Jesus. Aí o apóstolo Paulo, sua primeira carta aos Tessalonicenses, diz, versículo capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim, por favor, abra sua Bíblia, 2:12. Paulo fala, exortamos, o 11 também, olha, e sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O trabalho dele, ele dando testemunho pessoal, todo o esforço dele junto àqueles irmãos, exortando, consolando e admoestando aqueles irmãos, ensinando para capacitar aqueles irmãos, ajudar aqueles irmãos a uma vida bonita, uma vida digna diante do Senhor. Que desafio! Aí começa a verdadeira unidade espiritual, quando eu e você temos a mesma disposição, a vontade de ter uma vida bonita diante do Senhor, uma vida correta diante do Senhor, uma vida digna. Isso faz diferença para um mundo que desacredita da igreja, porque vê os escândalos, um mau testemunho, um mau exemplo de muitos que se dizem cristãos. Nós temos que mudar essa história, mostrar que é uma realidade, uma igreja poderosa, uma igreja viva, uma igreja santa na terra. Eu e você que buscam assim servir ao Senhor. Amém? Então esse é o primeiro ponto, a unidade começa com esta disposição, essa vocação comum, e essa disposição comum de uma vida digna diante do Senhor. Em segundo lugar, nesse nosso estudo, Efésios 4, olha, tema, não esqueça o tema é a unidade da igreja. Então, primeiramente, é buscando uma vida digna diante do Senhor. Segundo lugar, é o exercício das virtudes cristãs. Como ter uma vida santa, uma vida digna, que agrada a Deus? Paulo fala, versículo 2 e 3 ele diz, olha, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está praticamente descrevendo para mim e para você e para o povo do Senhor como ter uma vida digna, uma vida coerente com a fé, andando com humildade, mansidão, longanimidade, apoio, suporte em amor uns aos outros e se esforçando por preservar a unidade. São virtudes cristãs, exercitando essas virtudes, mansidão, humildade, vivendo isso, sendo com a graça do Senhor nos ajudando, certamente seremos instrumentos da unidade da igreja. Havendo em mim e em você humildade, havendo em mim e em você mansidão, longanimidade, amor para suportar e apoiar, irmãos, as coisas serão mais fáceis com toda certeza. Vamos trabalhar esses elementos, essas virtudes. A primeira delas é com toda a humildade, ou seja, com toda a humildade. A humildade é uma qualidade que age com simplicidade, ou seja, onde não há arrogância, não há prepotência, não há soberba. Jesus é um exemplo de humildade. Ele até, Efésios capítulo 2, diz que ele se esvaziou. Vamos ver esse texto? Filipenses capítulo 2. Jesus sempre é a nossa referência. E em humildade, então, é nosso padrão maior. Efésios 2, versículos 5 a 8. Efésios 2, 5 a 8. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Exortação. Nós temos que ter isso. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi a humilhação de Cristo. Deixou a glória, esteve entre nós, habitou entre nós, se humilhou, se esvaziou da sua glória, se tornou criatura e servo. E foi obediente ao Pai, e obediente até a morte, até o extremo, até a sua entrega para cumprir a vontade do Pai. Que exemplo para nós, crentes, se esvaziar do nosso orgulho, de nossa vaidade. Quanta vaidade nesse mundo, meu Deus do céu! As pessoas querem se superar, querem ser melhor que as outras, querem aparecer, querem assim prevalecer perante os demais, o seu saber, o seu ter, e, às vezes nem sabe tanto e nem tem tanto. Meu Deus, é o homem prevalecendo, eu posso, eu consigo, eu realizo. No cristianismo, no evangelho, é o encontro com a graça, é o encontro da graça, onde esse eu morre, esse eu tem que morrer. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Tem que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Tem que morrer para si mesmo. É o processo da conversão, é a transformação do homem, é o encontro com Deus. Tende em vós o mesmo sentimento, se esvaziando do seu orgulho, vaidade, prepotência e soberba, e sendo como Jesus. Porque depois o texto de Filipenses vai dizer que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas continuando, falando sobre humildade. 1 Pedro 3:8, primeira carta de Pedro, o outro apóstolo, querido apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, o apóstolo Pedro, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Versículo 8. Sede do igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. É como se Pedro, assim como Paulo, está trabalhando a igreja, o coração das pessoas. Olha, sejam dóceis uns com os outros, cordiais uns com os outros, amigos, compassivos, misericordiosos, humildes. É o que ele está falando aqui. E ainda, para finalizar esse ponto da humildade, há muito o que falar sobre isso, mas eu quero que você vá pensando, precisamos ser humildes como Cristo, mais de Cristo. Quando João Batista estava no auge do seu ministério profético, em que as pessoas iam de toda a parte da Judéia, iam até o deserto, até perto do Rio Jordão para serem batizados. E Jesus iniciou o ministério. E começou a pregar nas cidades ao derredor. E os discípulos foram chamar a atenção de João Batista, dizendo, olha só, ele está pregando e as pessoas estão sendo curadas, estão indo até ele. Aí João Batista, que é o precursor do Messias, é o precursor do Cristo, ele disse, convém que ele cresça e que diminua eu. Convém que ele cresça e que eu diminua cada dia mais. É um grande desafio para mim e para todos nós, irmãos. O Salmo 18, versículo 27, por favor, abra. Salmo 18, versículo 27. Diz assim, Salmo 18, versículo 27. Vamos caminhando, tá? Vamos para o segundo ponto, mas vamos ver só esse versículo. 18, 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Porque Deus resiste os soberbos, mas exalta os humildes. Assim diz a palavra do Senhor. Humildade, voltando para Efésios, com toda humildade. É assim que nós promovemos
a unidade da igreja, com a humildade de todos nós. Menos do ser humano, do ego, do nosso ego. Nós estamos muito no nosso ego, né? Que quer aparecer, reconhecer, reconhecido, tantas coisas. Meu Deus do céu, essa que nós somos. Humildade, humildade é o caminho para sermos um servo, um verdadeiro servo de Deus e servo uns dos outros. Não tem como ser um servo de Deus e servo uns dos outros se não formos quebrantados, se tivermos um coração humilde no Senhor. Provérbios, capítulo 29, versículo 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O profeta Sofonias diz assim, olha, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em nome do Senhor. Está uma referência, certamente, à igreja, o povo do Senhor. Sofonias 3,12. O profeta Zacarias, mais ou menos no 500 anos antes de Cristo, ele disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O profeta Zacarias já estava falando de Jesus, já estava profetizando 500 anos antes que o rei entraria em Jerusalém, Jesus, no jumentinho. Isso se cumpriu. Mateus 21, 5, cumprindo, é Jesus entrando em Jerusalém, diz o texto: dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Ou seja, quando Jesus entrou e foi aclamado pelo povo como rei, hosana ao rei, ele entrou num jumentinho. Esse é o nosso rei. Ele não está num trono de poder, violência e força. O nosso rei é Jesus. O nosso rei é Jesus, que reina em mim e reina na sua igreja. É Jesus, o príncipe da paz. O príncipe da paz. Mateus 11, 29, para finalizar, sobre humildade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Povo de Deus, crentes brasileiros, precisamos estar cheios do Espírito Santo do Senhor e da graça, e dizer a esse mundo, e esse Brasil dividido, esse Brasil corrupto, esse Brasil que está assim, com tantos problemas, anunciar a este Brasil o Rei que é Jesus, com a nossa vida, com a nossa mensagem, com o nosso testemunho, com a nossa mansidão, com a nossa humildade. Cristo sendo visto pelos homens através da sua igreja. Que Cristo está sendo apresentado a esta sociedade de hoje? Ah, amados, temos que apresentar nós o verdadeiro evangelho com crentes que seguem a Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, disse Paulo. A segunda virtude, versículo 2 diz, com toda humildade e mansidão. Voltando para Efésios 4, estamos falando da unidade da igreja. A unidade da igreja começa com uma vida digna, e com uma vida digna começa com humildade. Humildade. Mas em segundo lugar, mansidão. Mansidão é um estado de espírito, em que alguém tem o controle e o domínio sobre o seu temperamento. Tá? É uma definição do dicionário, não tem nada diferente aqui. Né? É calmo, é paciente, ele tem calma, tem paciência, controle da situação, domínio próprio. Né? Mateus capítulo 11, versículo 29, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Salmo 25, 9, diz assim, olha, Salmo 25, 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Isaías
Isaías capítulo 29, versículo 19 diz: os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Sofonias, novamente o profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. E finalmente, um texto muito conhecido por todos nós. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma promessa gloriosa, escatológica. Os mansos herdarão a terra. Onde estão os cristãos mansos? Que estão mudando esse mundo com sua conduta, com seu exemplo, com seu caráter. Bem-aventurados os mansos, no mundo de violência, de guerra, de conflito. Somos chamados a trazer a bandeira do Evangelho de Jesus e reconciliar esse homem com Deus, através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor. Os mansos herdarão a terra. Então, com toda a humildade e mansidão. É assim que a igreja tem que caminhar. Vamos lá? Terceiro lugar, versículo 2, humildade, mansidão, com longanimidade. Suportando uns aos outros em amor. Longanimidade, humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade é aquela pessoa que tem paciência para suportar as ofensas, as adversidades, as lutas, né? E é corajoso e firme diante das adversidades. Esta graça deve ser essa paciência extrema, deve ser exercida em relação aos de fora e aos de dentro da igreja. Longanimidade, uma paciência, ser paciente um com o outro. Paciente um com o outro. Meu irmão, nesse mundo que está aí agitado, eletrônico, tudo rápido, tudo imediato, ninguém tem paciência com mais nada. Ainda mais depois de um ano que as pessoas estão em casa, com estado emocional e mental, assim, há uma agitação interior, há uma angústia, há uma ansiedade coletiva, há um desejo coletivo que as coisas mudem. Então as pessoas estão estressadas, brigando, em conflito, quantas questões domésticas, quanta violência doméstica, quantos crimes domésticos contra a mulher, contra a criança, contra adolescente, quanta morte, quantos suicídios. Obviamente, a televisão não vai divulgar, mas é um mundo em depressão. Paciência, longanimidade. Mas Paulo está falando aqui a longanimidade principalmente entre nós. Sermos mais pacientes entre nós mesmos. Você já se pegou agitado, impaciente com o trabalho, com o culto que não dá certo, a transmissão que não dá certo, outras situações da igreja que você não concorda? E você fica irritado, e você fica indignado. Já você parou para pensar como você fica muito facilmente indignado, irritado, meu irmão? Onde está a ação do Espírito Santo em mim, e em você, em nós? Somos chamados a atenção por Deus por isso. Porque a unidade, ela trabalha com a espiritualidade de todos nós, a capacidade que temos do Espírito Santo do Senhor de trabalhar o nosso temperamento. O nosso temperamento, às vezes, explosivo. Alguns têm temperamento explosivo, né? Parece uma válvula que está controlada ali, mas
a qualquer momento está pronto para explodir. Aqueles que estão cheios da graça de Deus são chamados a longanimidade, a paciência. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Abra sua Bíblia. Gálatas 5:22. Diz assim o apóstolo Paulo falando do fruto do Espírito, tá? Porque ou nós somos dominados e guiados pelo Espírito Santo ou pela carne, pelas concupiscências da carne, tá? Vou repetir. Ou nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo ou dominados e controlados pela carne, Então, Paulo fala lá em Gálatas 5 assim, o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí, o 18 ele fala, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito do quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vão entrar no céu. Mas ele fala no 22, mas o fruto do Espírito, a evidência do Espírito em nós é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São obras da graça, obras do Espírito Santo em nossa vida. A longanimidade, a mansidão estão entre elas. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, olha, Colossenses 3, 12, ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Somos crentes, somos salvos. Então, revistam-se, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É um texto paralelo a esse que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios. É o mesmo sentido, é o mesmo objetivo, é o mesmo conteúdo, é chamando a atenção daqueles irmãos a exercitar as virtudes cristãs. Como crentes, uma vida digna do chamado, é o que está, como eleitos de Deus, é a mesma coisa, digno da vocação que fomos chamados como povo do Senhor. Ou seja, termos afeto de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Porque assim tem que ser o crente. Nós somos conhecidos pelas virtudes, não é pela roupa, não é pelo externo, não é pela conduta, pelo que faz e pelas obras, mas pelo nosso caráter transformado, revestidos de graça, cheio de alegria, amor, paz, bondade. É assim que temos que ser conhecidos, a glória de Cristo, o brilho de Cristo está nesse interior, no nosso coração transformado, e as pessoas verem isso em nós, amado. Longanimidade, seja assim, paciente, mais paciente, longânimo. Paulo escrevendo ao seu jovem discípulo Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 2. Ele diz a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ele continua depois do texto lá, né? Porque haverá tempo que as pessoas não darão mais atenção à sã doutrina, ouvidos à sã doutrina.
E é o que estava acontecendo já na época de Paulo e é o que está acontecendo hoje, ainda assim. Longanimidade. O irmão guardou, primeiramente humildade, depois mansidão, depois longanimidade. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 4, para a quarta virtude. Ele diz assim, ó, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou chamar isso de apoio, suporte em amor. É dar o apoio, é sustentar. Apoiar, sustentar uns aos outros em amor. E como estamos precisando fazer isso nos dias de hoje. Esse é o momento crítico. Problemas na sociedade, dificuldade, tribulação, provações, que temos que nos ajudar. Todos nós. Em vez de ficar cobrando, exigindo, criticando os outros, por que não fazem isso, por que não fazem aquilo, por que não sei o quê, por que aquilo mais. Meu Deus, peça perdão a Deus pelo seu coração endurecido. Peça perdão e volte a um comportamento cristão maduro, cheio de graça e amor e humildade. Abaixe a bola um pouquinho. Vamos nos ajudar, vamos apoiar, vamos encorajar, vamos sustentar. Palavras positivas, palavras de apoio, palavras de sustento. Ir atrás de quem está precisando e levantar. E tantos estão precisando, nem damos conta. Estão precisando de ajuda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 13, versículo 13, ele diz assim, olha que importante essa passagem, Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Duas coisas, suportar e perdoar. É a hora de limpar o coração, ficar reclamando com mágoa de alguém por alguma coisa. Para com isso, peça perdão a Deus e peça perdão à pessoa devida. Faça isso, perdoai-vos mutuamente, como cristão que você é. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6:2, olha que importante esse texto, assim, ó, Gálatas 6:2, Gálatas 6:2, Paulo fala assim, ó, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, vamos dividir, eu levo um pouco tua carga, você leva um pouco minha carga, vamos levar as cargas uns dos outros, vamos ajudar, vamos apoiar. É bíblico isso. É o que nós temos que fazer. Falar menos e fazer mais. Nós precisamos fazer isso. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós temos que ter amor uns aos outros. Uns aos outros todos, tá? Todos os irmãos. Uns a todos os outros. Não é todos os meus amigos. Somos muito seletivos. Deus tem que dilatar o nosso coração. Nós somos seletivos. Nós temos que amar a todos igualmente. O meu mandamento é esse, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Porque qualquer coisa menos do que isso não é amor. Não é amor. É qualquer outra coisa. E temos que amar como Cristo. Sermos revestidos do amor do Senhor Jesus em nosso coração. E dilatar e amar todos igualmente. Sem barreiras. Sabe? Sem barreiras. Colocando barreira em nosso coração, em nossa mente. Fulano é diferente, eu não gosto muito dele. Fulano não pensa muito como eu estou meio isolado dele, sabe? Assim, nós colocamos barreiras em nossa cabeça. E nosso coração está cheio de barreira.
cercas, está cheio de cercas assim, né? Nós ficamos nos protegendo, né, dos relacionamentos, né? Porque aquilo não me interessa, aquilo eu não gosto, sabe assim? Que crente que nós somos com isso, meu Deus do céu, que vergonha! Temos que dilatar nosso coração com o amor de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, amar de verdade, de coração a todos e perdoar e limpar isso, limpa isso. Está carregado aí de sentimento carnal, limpa seu coração, tira essa sujeira toda da sua alma, em nome de Jesus, e peça perdão, né? E ame a todos igualmente, trate a todos igualmente, meu irmão, em nome de Jesus. Paulo disse isso, Romanos 12:10. Abra sua Bíblia, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Diz assim, Romanos 12:10. No zelo, isso mesmo, não, perdão. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente cordialmente. Ele dá uma qualidade, né? A natureza desse amor. Com gentileza. Sermos mais gentis uns com os outros. Somos duros às vezes, né? Duro na palavra, né? Parece que nós estamos assim no mundo, né? Na empresa, né? Parece que a gente trata os irmãos como se fossem, sabe, obrigação de fazer isso ou aquilo. Assim, a gente trata com falta de respeito às vezes, né? Nem falta de amor, falta de respeito. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Efésios 5:21, Paulo diz assim, Efésios 5:21, sujeitando, vamos abrir aqui, aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Peraí, eu estou aqui em Gálatas, me perdoe, peraí, isso 5:21, isso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, sujeitando-se, somos servos uns dos outros. Isso é alguém cheio do Espírito, disposto a servir ao outro, se sujeitar ao outro. Enquanto não entendemos isso, nós não entendemos nada ainda do Evangelho de Jesus, do discipulado. Hebreus 10:24 diz, Hebreus 10:24, vamos lá, vamos abrir aqui, Hebreus 10:24, diz assim o texto, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E finalmente, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros. Amados, que bênção, que bênção. Voltando lá para Efésios. Como promover a unidade da igreja? Primeiro, vivendo de forma digna da nossa vocação. Fomos chamados a uma vida coerente com a fé. E, em segundo lugar, desenvolvendo e praticando as virtudes cristãs com humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros, apoiando, sustentando em amor uns aos outros. Meu Deus, quantas verdades preciosas. Irmãos, que Deus nos dê essa graça de vivenciar isso para experimentar a unidade da igreja. Na próxima semana nós vamos continuar esse estudo ainda, tá? Hoje nós vamos terminar por aqui no versículo 2. Aí na próxima semana, a segunda parte desse versículo, vamos trabalhar do versículo 3 a 4, que devemos preservar a unidade e a base dessa unidade está no Deus triuno. E eu convido o irmão a estar conosco na próxima semana, estudando assim a palavra do Senhor. Continuaremos falando sobre a unidade. Procure refletir no que falamos essa noite, sobre uma vida digna diante do Senhor e sobre as virtudes que o Senhor espera de nós. Humildade, mansidão, longanimidade e amor. E possamos exercitar tudo isso para a glória de Deus e promover a unidade da nossa igreja local,
e como fração da Igreja Universal de Cristo, né? E orar para que isto se prevaleça nas demais comunidades cristãs em todo o mundo. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus abençoe a nossa igreja. Possamos ser uma igreja unida no Espírito do Senhor, crentes cheios da graça, cheios de amor, servindo uns aos outros e glorificando o nome do Pai com a nossa vida, com a nosso testemunho, com a nossa vida, Muito obrigado, irmão. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Orem uns pelos outros, orem por mim, sustentem o ministério. O que seria do ministério sem o trabalho e intercessão da igreja, dos irmãos? Eu louvo a Deus por tantos irmãos que falam isso comigo e têm orado por mim, têm intercedido pelo nosso ministério. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. A nossa igreja está em plena reforma, está em andamento, graças a Deus, vai ficar muito bonito, vai ser muito legal o nosso templo assim reformado, esperando, sendo preparado para receber a igreja. Então tenha um pouquinho mais de paciência, irmãos, e logo em breve estaremos todos juntos no templo, reunidos como igreja, como assembleia, adorando e servindo ao Senhor. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada e uma semana abençoada com o Senhor. Muito obrigado.